Oiê, eu sou a Juliana Janiak e esse é o podcast onde a gente abre o áudio e conta tudo o que passa na vida, no bolso e na cabeça de uma empresária. Sabe aquela sensação que o dinheiro some da conta todos os meses? E aquele cartão de crédito que você nem esperava, ele chega a fatura. E aí no mês seguinte você não consegue pagar, depois você acaba não conseguindo pagar novamente. E quando você vê, você já está em uma bola de neve com o endividamento. Se você está passando por isso ou já passou por isso, sabe como é a sensação e o quanto isso impacta na sua vida emocional, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos e até mesmo na sua autoestima. A convidada de hoje do Conta Tudo sabe muito bem o que é isso. Ela mesma conta pra gente que ela já esteve no fundo do poço e foi lá que ela conseguiu se reestruturar e crescer e entender que também essa dívida precisava ser sanada em algum momento. A convidada de hoje é a Gisele Fragoso. Ela que é uma mulher que fala sobre endividamento. Ela é uma educadora financeira e especialista em dívidas. Então hoje eu trouxe ela para contar um pouco desse processo e como ela consegue ajudar tantas mulheres a sair desse fundo do poço que elas nem imaginam que elas estão. Estou muito feliz em te receber, é com muita honra que eu te trago aqui nesse podcast e que a gente consiga ensinar pelo menos um pouquinho essas mulheres como elas conseguem retomar as rédeas da vida financeira delas. Ju, antes de qualquer coisa, eu sou muitíssimo grata pela oportunidade, porque eu gosto de dizer que eu tenho uma voz e uma missão que precisa ser espalhada, que é a de que toda dívida tem solução, porque quem está no fundo do poço acha que não tem. E aí eu costumo ouvir com regularidade: Gi, eu não vejo uma luz no fim do túnel. Então eu tenho como propósito hoje profissional e de vida também espalhar essa informação. Sim, toda dívida tem solução. Você só precisa conhecer os caminhos corretos e, obviamente, estar disposta a encarar esse movimento para poder sair do fundo do poço, que lamentavelmente hoje a gente tem uma média de 60 milhões de brasileiros que se encontram nessa posição de completamente endividados, mesmo que achem que têm as rédeas do próprio dinheiro, quando na verdade já estão completamente enrolados e sem grandes saídas, né? Quando falta conhecimento, fica mais difícil enxergar. Não consegue visualizar, né, como que a pessoa vai sair do lugar que ela está para, né, sair dessa dívida, sair desse fundo do poço, que principalmente nós mulheres ataca até a nossa autoestima, né? Então a gente não consegue entender que essa parte do financeiro, ela tá muito ligada com até o nosso gênero, né? Até nós, por sermos mulheres e estarmos nessa situação, por exemplo. Sim, até porque o dinheiro, ele permeia todas as áreas da nossa vida. E mulheres são essencialmente emocionais. Não que homens não sejam, mas nós temos uma sensibilidade ainda maior para as nossas emoções. E o financeiro impacta muito isso. E uma máxima que eu defendo é que dinheiro é comportamental. E comportamento a gente os adota com base nas nossas emoções. Então a maneira como a gente se enxerga, a maneira como a gente se porta, também interfere no nosso bolso. E como você bem citou, a autoestima é algo que também interfere muito nisso. Se você tem questões financeiras aí a resolver, isso vai afetar a sua autoestima. Ou o contrário também vale, se você está com a autoestima abalada por alguma outra razão, isso também pode interferir no seu bolso. Com certeza. E até aproveitando esse gancho, queria que você contasse um pouco da sua história. Você é formada em jornalismo, estava no Exército Brasileiro e depois decidiu empreender e ajudar pessoas a saírem desse momento, desse endividamento. Conta um pouco de como que você entendeu que essas áreas poderiam se conectar e como foi para você criar essa autonomia de virar uma empresária e mudar totalmente a sua vida profissional. Eu fui no caminho inverso, né? No geral, as pessoas querem segurança, estabilidade, e eu abri mão disso quando eu comecei a empreender. Então, eu me formei como jornalista, né, em comunicação social, trabalhei em jornal, revista, já tinha mais ou menos 10 anos de carreira quando surgiu a oportunidade de ingressar no Exército Brasileiro. Então, eu fiz a prova, passei, fui aprovada e comecei a trabalhar com comunicação social dentro da instituição.
E foi realmente um tempo brilhante em termos de crescimento profissional, porque eu aprendi muitas coisas diferentes do que eu fazia aqui fora, né, no mercado mesmo de comunicação. Mas, por outro lado, a estabilidade e a segurança também abrem uma grande janela para o mercado de crédito. Então, quem é o servidor público é constantemente assediado por instituições financeiras para fazer contratações, né, justamente por conta da estabilidade. Exato, porque ele tem aquela segurança que ele vai ser um funcionário, ele já sabe o quanto ele está recebendo, tem essa segurança aí que nós, como empresárias, não temos. Exato, então o banco ele se apropria dessa estabilidade para oferecer créditos que vão perdurar por mais de 10 anos. E aí quando você se vê num mês em que as contas não fecham, por alguma razão a fatura do cartão veio mais alta do que o previsto, entre deixar de pagar e contratar um crédito, que a parcela é pequenininha, não vai interferir no seu salário, você contrata. Só que acaba virando uma bola de neve. Com certeza. Porque se o comportamento não é ajustado, se você não muda a forma de consumo, a tendência é que no próximo mês você esteja apertada de novo. E foi o que aconteceu. Vai virando literalmente uma bola de neve. Exatamente, a bola de neve começa. Então eu comecei contratando um pequeno empréstimo para pagar uma fatura de cartão de crédito, uma fatura de R$5.000. Eu digo que foram os R$5.000 que me levaram ao fundo do poço. Eu não tinha como pagar os 5, contratei o empréstimo, paguei a fatura. Só que eu esqueci que tinha fatura de novo no mês que vem, que veio na mesma proporção. Então, se no mês anterior eu não paguei, a chance de pagar neste agora E era você menor. tinha agora um empréstimo para pagar também, por exemplo. Exatamente, e tudo com a parcelinha pequenininha. Então, no segundo mês, eu fiz um novo empréstimo para quitar o anterior e pagar o novo. Com 5 meses, eu já estava com um empréstimo de R$25.000 nas costas, por causa de um cartão de 5. E aí começou só com o cartão, de repente já era um salário comprometido com as pequenas parcelinhas que foram se acumulando, até que foram surgindo outras oportunidades de crédito. Até que chegou o dia em que eu recebi uma fatura de cartão de crédito que era superior ao valor do meu salário. O mínimo daquele cartão eu já não conseguia pagar. O mínimo já iria me comprometer. Foi aí que eu entendi que eu já não tinha mais poder de decisão sobre o meu dinheiro. Quem estava mandando no meu dinheiro era a instituição para a qual eu tinha que pagar todos os meus empréstimos. Ou seja, suas dívidas. Exatamente. E aí eu pensei, como eu, uma profissional tão capacitada, estudei para passar numa prova em que muitas pessoas não conseguem, não consigo gerenciar o meu salário. E aí comecei... Que isso é o caso da maioria das pessoas. Exatamente. E aí, assim, eu tinha uma sensação de fracasso absurda, permanentemente comigo, porque eu fui capaz de passar numa prova difícil, mas não conseguia gerenciar o salário. Então foi quando eu comecei a estudar. Pensei, tem alguma coisa aqui errada nessa minha relação com o banco, que em vez de eu sair dessa situação, eu só me afundo cada vez mais. Minha dívida só crescia todos os meses. Você tem que ter muita olhar, né? Olhar para essa situação e realmente definir uma estratégia para como você vai conseguir sair dela, né? E realmente, se a gente não tem técnica o suficiente, ou se a gente nem consegue olhar para o nosso dinheiro, como a gente vai conseguir sair disso? E assim, a gente tende a lidar com o dinheiro de uma forma intuitiva, porque a gente não foi ensinada. Não tivemos educação financeira. A nova geração está tendo, mas nós não tivemos. E aí a intuição diz o seguinte, se eu pegar um novo empréstimo com uma parcela que supostamente cabe no meu orçamento e pagar tudo que ficou para trás, vai ficar ok. Só que não é isso, é um pensamento de manada, né? É o coletivo, é o que todo mundo acha que funciona. Mas se assim fosse, não teríamos endividadas no Brasil, porque todo mundo ia pegar o empréstimo e ia resolver o problema. Então, quando eu comecei a estudar, eu percebi que de fato o problema estava no comportamento. Eu precisava mudar a minha relação com o meu dinheiro, para isso interferir no meu orçamento, para então o meu orçamento começar a ser ajustado. E aí, Ju, foi uma questão de tempo. E em 2 anos estudando educação financeira, eu entendi que ali eu tinha um propósito. Quando eu comecei a aplicar aquilo que eu aprendi na minha própria vida, foi uma questão de tempo. Fez sentido e você conseguiu sair disso. Eu comecei a aplicar todas aquelas técnicas e 1 ano e meio, 2 anos eu já tinha quitado absolutamente tudo. Comecei a investir, comecei a criar uma reserva financeira. Então eu literalmente em 2 anos fui de totalmente endividada a uma grande investidora. E aí o tempo passando dentro ali do exército, né, servindo a instituição. E quando eu percebi, eu já não estava me sentindo no meu lugar. Isso aqui já não me pertence mais. Porque eu já queria espalhar essa missão que foi muito real para mim, sabe? Você sentiu na pele aquilo que hoje você ensina para as pessoas. Isso. E aí chegou um tempo que eu entendi que eu não conseguiria conciliar, espalhar a missão de que toda dívida tem solução, enquanto eu estava presa dentro ali de um regime de trabalho
permanente, né? Sim. Quem é militar 24 horas por dia. E até que chegou um tempo em que já não era mais possível, eu tinha um tempo determinado também dentro do Exército, chegou esse tempo, eu encerrei e decidi abrir a minha empresa. Eu pensei, bom, agora não é só a Gisele anunciando para o mundo que sim, toda dívida tem solução. Eu quero fazer isso direito, com base, com estrutura, e aí mesmo sendo, em princípio, pequenininha, mas fazer isso de uma maneira adequada. Então foi quando nasceu a FRG Educação Financeira, ainda não com esse nome, mas nasceu a empresa. E aí eu comecei a verdadeiramente me dedicar a esse novo movimento, de espalhar a notícia de que as mulheres podem sim sair das suas dívidas com estratégia e conhecimento. Com certeza, com certeza. E eu tenho acompanhado todo esse processo de perto. A Gi me procurou quando ela nem acreditava ainda no potencial que ela chegaria. E ela está fazendo 1 ano de empresa, né? 1 ano que você saiu do Exército. E ela já tem mudado a vida de muitas mulheres. E isso está muito ligado também ao meu propósito, ao que eu acredito que você, como mulher, tendo a sua independência financeira, faz com que você consiga estar e fazer o que você quiser, né? Estar aonde você quiser. É uma das fontes, obviamente a gente tem outras também que a gente precisa prestar atenção, mas a sua independência financeira com certeza faz parte desse processo. E Gi, como que você lida com o seu dinheiro hoje, agora já entendendo mais sobre essa parte de dívidas, enfim? Isso, até quando eu saí do Exército, eu me preparei financeiramente para fazer esse movimento. Então eu sabia que por 1 ano eu precisaria construir essa empresa, investir nela e não tirar dinheiro dela. Então o meu primeiro ano, esse primeiro ano todo, eu estava financeiramente segura para poder vivê-lo. Então todo o dinheiro que eu gerava com o meu trabalho como empresária, como empreendedora, ele era reaplicado na minha empresa. Especificamente no final de 2024, agora para 2025, que eu comecei verdadeiramente a usar o dinheiro da empresa também para mim, como empresária, né? Como a CEO da minha empresa. Sim. Então agora, embora boa parte dos recursos que eu gero continuam sendo reinvestidos, mas agora eu me dou de presente também a possibilidade de usufruir dos frutos daquilo que eu gero. Não só por conta de um prolabore, mas sim saber que a minha empresa pode sim me propiciar, por que não, um almoço com a minha família. Sim. Eu posso ter esses pequenos privilégios de entender que o fruto do meu esforço está ali. Porque algo que eu digo muito para as minhas alunas é que o dinheiro não é sobre o dinheiro. O dinheiro é um canal, ele é um meio para realizar sonhos, para ter a vida de qualidade que a gente deseja, para poder abrir caminhos para as coisas que a gente deseja viver. Então hoje eu tenho como premissa total que o dinheiro da minha empresa, obviamente, além de contribuir para o crescimento da própria empresa, mas também para gerar para mim a vida que eu desejo viver. Ainda estou nesse processo. Eu ainda tenho um dinheiro que não é da empresa, que é meu, que, né, desses outros tempos que eu me preparei por conta dos próprios investimentos que eu havia feito. Então, eu consigo ainda conciliar as duas coisas. Eu gerencio meu dinheiro hoje basicamente, e aí é o que eu recomendo para todas as mulheres, né, que querem começar esse processo de ser verdadeiramente dona do seu dinheiro, ter o poder de decisão sobre ele, é olhar para o orçamento, entender qual que é o meu custo de vida, quanto de dinheiro eu preciso para manter a minha sobrevivência. Sim. E as pessoas erram ao pensar que o custo de vida não se considera o lazer. É toda a conta fixa, é o supermercado, mas também o lazer. Quando a gente abre mão de ter as atividades de lazer, qual é o propósito de trabalhar? O dinheiro é para te propiciar novas experiências e não para pagar contas, embora elas façam parte. Então hoje eu gerencio meu dinheiro com esse foco. A minha sobrevivência, o básico para o meu dia a dia e aquele a mais para o dia a dia, para um café, para um lanche da tarde, para um cinema numa quarta-feira à noite, para um passeio no parque com meu filho, para uma ida à praia despretensiosa, mas podendo comprar um mate, que aqui no Rio de Janeiro é clássico para quem vai na praia. Eu provei agora, inclusive, tá? Não tinha provado ainda. Não, o mate é clássico, é o mate com o sanduíche. Exato. Né? Então, assim, ter também um dinheiro para essas coisas. Então, hoje, o gerenciamento meu é sempre com esse foco. O básico, para minha sobrevivência, que já tem que ser pago todos os meses, e aquela gordurinha para as graciosidades do dia a dia. Sim. Né? E, obviamente, o investimento. Só que agora o meu investimento já não é mais em bolsa de valores. Meu investimento é na minha empresa. Tudo aquilo que eu
penso sobre investimento vai ser no meu empreendimento. Para a minha empresa não só ganhar fôlego, mas para ela continuar espalhando a missão, né, de que toda dívida tem solução. Sim, e até crescer a sua empresa também de forma saudável, né, tendo um crescimento saudável. Eu acho que o que vale muito a gente colocar em prática, principalmente quando a gente fala de dinheiro, é o que o dinheiro tem na sua vida, né? Ou seja, qual é a missão do dinheiro na sua vida. Então, o que é para você estar bem financeiramente, né? O que isso vai impactar na sua vida e realmente tentar entender como você vai conseguir continuar feliz, né? Controlando o seu dinheiro também, porque eu sinto principalmente... no meu meio, as pessoas não falam sobre dinheiro, então, ainda mais pelo fato de sermos mulheres, a gente não fala sobre dinheiro. A gente precisa começar a falar sobre isso, a gente precisa falar de dinheiro com as nossas amigas, com a sua avó, aquela pessoa que nunca falou de dinheiro, com a sua mãe, enfim. Então, eu acho que, e eu tento espalhar muito essa ideia de vamos falar sobre dinheiro, principalmente nós como mulheres. É muito importante que a gente consiga entender o quanto o dinheiro também é importante na nossa vida e que ele faz parte também da nossa independência e até do nosso lado realmente emocional e toda essa parte que a gente já sabe. Você ajuda muitas mulheres a saírem da dívida. E é muita responsabilidade e também não tem como a gente não vincular isso ao gênero. Eu fiz até um estudo e, de acordo com a CNC, muitas mulheres estão em dívidas. E saiu até uma notícia, que em janeiro de 2024, 30,5% das mulheres têm dívidas. Então, elas começaram a pagar essas dívidas. Como que você lida e como que você entende o endividamento no gênero feminino? Essa pesquisa que a CNC faz, ela costuma fazer todos os anos, na verdade ela faz acho que trimestralmente, Legal. Mas existe uma pesquisa mais robusta que sai todo mês de janeiro. E todos os anos os números mudam muito pouco. Mas sim, entre homens e mulheres são mais endividadas. E a faixa de endividamento está para quem ganha um pouco mais do que 3 salários mínimos. O robusto mesmo está um pouquinho acima ainda. Porque ainda quem ganha um pouco menos, embora também esteja endividada, mas ela tem um limite na margem de crédito. Quem ganha um pouquinho mais, acaba tendo mais margem, acaba se endividando um pouco mais. E o gênero feminino estar mais endividado é consequência de comportamento, porque somos emocionais, Ju. Não tem jeito, a mulher pode estar sem dinheiro, mas se o filho pedir alguma coisa, ela vai dar um jeito e vai comprar. Isso é uma decisão emocional. Se ela, aquele argumento do eu mereço, trabalhei demais, estou cansada demais, eu mereço tal coisa, é uma decisão emocional e ela vai fazer. Não necessariamente comprar coisas, mas se permitir, talvez, experiências que naquele momento não caberiam. E o cartão de crédito acaba entrando como um grande viabilizador do endividamento. Eu não tenho dinheiro na minha conta, mas eu tenho limite no cartão. Então eu passo no cartão e mês que vem eu lido com isso. Só que são várias decisões. Só que o mês que vem chega. Chega, a fatura sempre ele há de chega. chegar, ele há de chegar. Exato. Então assim, você empurra com a barriga, o problema é para frente, mas ele já está ali. Então não tem dinheiro, mas eu passo no crédito, mês que vem eu lido com isso. Então a sensação, a emoção que você queria suprimir naquele momento, você consegue na hora que passa o cartão. Mas no mês que vem a frustração vai bater com força, porque você vai olhar aquela compra e não vai entender a razão de ter feito. É muito comum quando eu começo a atender as minhas alunas, que a gente faz um levantamento dos números, sempre é o nosso ponto de partida. Entender onde você está hoje. Porque as mulheres, também por serem emocionais, entendem que estão endividadas, mas não querem encarar o número. Quanto eu estou endividada? E eu faço esse trabalho com elas. E é sempre certo que alguém vai me dizer: eu não imaginava que era isso tudo. Onde eu estava com a cabeça quando eu fiz isso? Porque aí a dívida começa a ficar dividida também, né? Você tem uma dívida ali, você tem outra ali, e é exatamente o momento de você juntar e conseguir visualizar esses números até para você conseguir determinar um período, né? Um processo de ação para ela conseguir sair dessa dívida. Exato, porque a decisão foi emocional. E na hora que ela decide olhar para o número, é uma decisão racional. E aí ela vai questionar as decisões que ela tomou anteriormente.
Então eu sempre, inclusive, é uma recomendação que eu deixo para você que está aqui nos assistindo, eu entendo que a sensação de culpa faz parte. A gente se sente culpada pelo que está vivendo. Só que a culpa não deve fazer parte desse processo, porque você tomou as melhores decisões que você podia, com as informações que você tinha na sua mão. Então agora é lidar com as consequências, mas não com a culpa. Porque você não adquiriu a dívida lá atrás pensando, vou contrair esse crédito e ficar endividada. Havia uma razão para contratar o crédito, tinha um objetivo. Então, por isso, deixa a culpa guardada na gaveta e vá tratar da consequência da dívida, porque ela tem solução. Sim, inclusive era até o assunto que eu ia começar a falar agora, que você lida com um momento muito fragilizado, né, das mulheres, e eu realmente acho um trabalho muito minucioso e eu acho incrível, admiro demais, porque principalmente eu já vivi uma situação com a minha mãe, onde ela vivia um relacionamento abusivo e também acabou ficando numa dívida onde ela acreditava que tudo era sobre ela, que ela não conseguiria sair dali, então eu vi e participei desse processo. Então hoje, vendo o seu trabalho, eu admiro ainda o triplo por já ter passado por isso, infelizmente. Mas como é para você e como você faz, né, esse trabalho minucioso de estar lidando com o momento mais frustrante na vida de uma mulher, onde ela está totalmente fragilizada e você consegue fazer com que ela entenda que ela vai precisar olhar para isso e até investir no seu trabalho. Porque às vezes a gente tem um trabalho minucioso e a gente acredita que como empresária a gente não vai conseguir fazer com que a pessoa entenda a necessidade do nosso trabalho. E você vem mostrando pra gente que sim, até nesse momento a pessoa pode contar com você para você ajudá-la a sair desse fundo do poço. Como que é lidar com essas mulheres nesse momento tão difícil? Do ponto de vista da empresária, que eu acho que não é só uma particularidade do meu negócio, mas de qualquer um. Quando você tem muito claro na sua mente o que você deseja proporcionar com a sua entrega, com o seu trabalho, fica mais fácil você caminhar por esse lugar, né? Você seguir nesse caminho. Então, não só por eu já ter vivido isso, mas porque eu sei do que eu entrego, do que eu como empresária, do que a minha empresa no ramo da educação pode fazer. Então, ter essa ideia clara do nosso propósito, da nossa missão. A gente vê muitas pessoas falando sobre isso, né? Sobre visão, missão, os valores, e a gente tende, pelo menos no início da caminhada, talvez negligenciar isso, mas isso é primordial. Primordial, com certeza. A gente precisa saber aonde desejamos chegar para poder definir o caminho por onde caminhar. Então, até na hora de eu fazer os meus atendimentos, isso está muito claro na minha cabeça. Eu sei exatamente por onde eu quero levar aquela mulher para que ela alcance o mesmo resultado que eu alcancei alguns anos atrás. Então, nesse caso de receber mulheres mais fragilizadas, que estão com o emocional abalado, a primeira coisa é segurança. Ela precisa se sentir segura. Então, sempre no meu acolhimento, quando eu recebo as minhas alunas, o primeiro ponto sempre é o de acolher, de trazer essa ideia de que da culpa, não é sua culpa, você fez o melhor que você podia. Talvez você tivesse uma noção de que estava fazendo errado, mas cadê a informação correta? A gente está à mercê do que o banco nos informa. E o banco não está aqui para me ajudar a sair das dívidas. O banco tem uma missão para ele próprio, né? Ele tem a meta dele a bater. E eu sou apenas uma peça dentro desse jogo. Então, no primeiro momento é acolher e fazê-la entender. Olha, isso faz parte da sua história, foram as escolhas que você fez, agora a gente vai ajustar e vamos lidar com as consequências disso. Então, primeiro, acolher e entender que sim, faz parte da nossa vida. A gente toma decisões ruins a vida toda, sim, inclusive no financeiro. E aí, depois desse acolhimento, é mostrar as possibilidades. Então, quando você se sente segura, uma pessoa que te diz e te prova que sim, é possível, agora vamos entender as minhas possibilidades. Porque uma coisa, Ju, que eu valorizo muito é que não sou eu quem digo o que você faz. Eu vou te apresentar as opções e você vai dizer o que é mais confortável para você. É claro que sair das dívidas vai requerer esforço, né? vai te fazer sair da zona de conforto, mas acima de tudo tem que ser minimamente confortável para que você não pare no meio do caminho, né? Então o meu trabalho é de condução, é de direção. É mostrar, olha, temos esses e esses caminhos, essas são as consequências dessa escolha. Com qual delas você fica mais confortável para a gente seguir? E, como eu falei antes, né, a segurança acaba sendo um ponto muito forte. Ainda que venham consequências ruins, a gente vai lidar com elas.
porque ainda que tenham as consequências, a gente tem X, Y, Z para poder fazer. Né? Então, quando tem comprometimento, foco e a segurança de que sim, vai dar certo se a gente seguir nesse caminho, garantem o sucesso. Então, por isso que eu afirmo assim, categoricamente, que 100% das minhas alunas terão sucesso no seu empreendimento de sair das dívidas. O que diferencia de uma para outra é o tempo. Algumas talvez em 6 meses vão conseguir eliminar, outras vão precisar de mais tempo. E aí vai depender da capacidade de geração de renda que ela tem e, acima de tudo, o comprometimento com esse processo. Sim, entender. Eu tento levantar muito, principalmente para as minhas amigas e até para as clientes da Olimp, para elas começarem a olhar o financeiro de uma forma saudável. Então, tentar entender que o financeiro ele faz parte também de você. Então, você pode transformar isso em um momento prazeroso. Como, então eu gosto, por exemplo, eu brinco, né? Eu gosto de beber um vinho. Então vai fazer sua finança, abre um vinho, fala, nossa, esse momento é do meu autocuidado também. Claro que quando elas estão no momento de endividamento, fica ainda mais difícil a gente conseguir olhar para esses números, mas mais que isso, tem muitas mulheres que nem estão endividadas e mesmo assim elas não querem olhar para esse lado, né? Elas não querem olhar para esse financeiro. E o quanto é importante. Eu até escutei uma frase que eu acho que faz muito sentido, que é: nós passamos pelo menos 8 horas por dia ganhando dinheiro. Não tem como a gente achar que se a gente cuidar do nosso dinheiro meia hora por mês, vai dar certo. Não vai dar certo. Então, realmente, a gente precisa olhar, e é o que eu também tento levantar, é esse momento prazeroso, né? Então, tenta transformar isso num momento gostoso para você olhar para as suas finanças e conseguir continuar, né, até ligado à sua autoestima também. Tem uma máxima nesse ambiente de educação financeira que se falam muito sobre a importância de anotar o que você gasta. Legal. Tem um monte de gente falando, anote os seus gastos, então você comprou a pipoca na rua, vai anotar que gastou R$3 com a pipoca. Só que isso tende a te desgastar. Imagina, 30 dias no mês você anotando cada real que você gasta. Chega uma hora que você fica, né, assim, chateada, que aquilo te desmotiva, porque você não vê propósito em fazer anotações. Então, tudo que a gente traz de mensagem para o nosso cérebro que é chato, que é desgastante, a gente vai abandonar no meio do caminho. Em algum momento vai dar ruim. E aí, o que eu defendo muito, e aí eu vou bem nessa ideia do que você falou, né, de tornar prazeroso. O que eu costumo combinar com as minhas alunas? Em vez de você ficar anotando cada realzinho que você gasta, que é coisa chata, ainda vai tomar seu tempo, a gente estabelece um teto semanal. Um valor que a gente já previamente estabeleceu que cabe no orçamento. Esse valor vai ficar numa conta corrente. Legal. Com cartão de débito, que você tem um cartão de débito. E você vai viver a semana pagando no débito naquela conta. Não anota nada, não se preocupa com nada, mas naquela semana você só tem aquele dinheiro. Então chegou uma quarta-feira e eu não sei se eu posso investir mais caro nessa bolsa aqui ou se eu vou tomar um sorvete. Olha a conta, abre lá, olha o extrato, meu teto era 500, hoje é quarta-feira, eu só tenho 200, então eu sei que eu tenho que botar o pé no freio. E aí fica mais fácil de você gerenciar o seu dinheiro sem aquela preocupação minuciosa com os centavos. Então o dinheiro está ali, você sabe que você pode chegar no domingo meia-noite com 0 na conta. Dica de ouro, tá? Porque principalmente o livro caixa, né? Que é para as empresárias, já sabem o que é e já saem correndo. Então, uma dica excelente. Pois é, porque aí você está com aquele dinheiro livre para viver. E esse dinheiro é livre de pagamento de contas. As contas já foram pagas. Esse é dinheiro seu. Então, você vai ficar usando aquele dinheiro ali, sabe que no domingo meia-noite a conta pode estar no 0. Porque mesmo que ela chegue no 0, você também não vai ter arrumado uma nova dívida. Porque aquele teto da semana foi cumprido. E se sobrar um dinheirinho? Acumula ele para a semana seguinte. Na semana seguinte você vai ter um fôlego a mais de gasto, podendo fazer uma estripulia. Porque comprar supérfluos faz parte. Todo mundo tem uma comprinha por impulso, vai fazer. Então, desde que ela esteja dentro da tua margem. Então, é tão mais fácil você tornar a anotação diária em um teto de gasto sem precisar se preocupar. Olha, eu posso aqui nessa segunda-feira gastar R$200 almoçando fora, mas eu sei que eu vou ter mais 300 de terça a domingo. Então, é só eu gerenciar o resto. Tá tudo bem.
Então é tão mais fácil você fazer isso do que usar o modelo de caixinha do mercado e eu tenho que me enquadrar na caixinha. Não, não. A caixinha é que vai ter que se enquadrar ao meu estilo de vida. Você pode fazer o que você quiser. Exatamente. Você só tem um teto semanal ali para gastar. Exato. Então, excelente ideia. Você muda a maneira de usar o dinheiro e de ver o dinheiro. Então você começa a trazer para o seu cérebro uma mensagem positiva. Em vez de eu tenho pouco dinheiro para gastar, eu tenho tudo isso para gastar nessa semana. Mudança de mentalidade de como você vê o dinheiro. A gente vê que muitas mulheres empresárias, elas acabam entrando em dívida também, inclusive a empresa. Você foi uma pessoa, né, uma das mulheres que conseguiu estruturar, né, financeiramente a sua empresa, inclusive para te receber, né, já que você tinha um salário fixo caindo todo mês e como você mesmo disse, você se organizou para começar a empreender apenas, né, e sair daquele salário fixo. Como que você aconselha ou se você tiver alguma dica para compartilhar de como essas mulheres empresárias elas podem organizar a empresa delas para elas não entrarem em dívida, por exemplo? Tá. Embora tudo que envolva a pessoa jurídica seja um pouco diferente da pessoa física, os princípios são os mesmos. Assim como com a pessoa física, a gente tem imprevistos no dia a dia e que a gente precisa lidar com esse dinheiro, não é diferente com a empresa. Só que a empresa, além dos imprevistos, né, situações que podem acontecer por fora que você possa precisar contratar alguém, você também precisa ter o custo de vida. Enquanto para nós, como pessoas físicas, a gente tem ali as contas da nossa casa para pagar, também tem a conta da empresa a pagar. Então, ponto de partida sempre é o que eu preciso pagar para sobreviver. O que eu tenho que pagar para a minha empresa continuar rodando no mínimo. Né? Então, contas fixas ali estabelecido. Temos as contas fixas, o imprevisto. Precisa ter um valor ali disponibilizado, porque você pode ter uma demanda pontual. Sim. Quebrar alguma coisa, ter que contratar um técnico. Ou surgir a demanda de um serviço pontual. Né? Isso comigo acontece, então, com frequência. Esse mês eu decidi investir no design da minha empresa. Então, não era uma coisa que eu planejei, mas apareceu ali e eu percebi que aquilo era importante. Então, eu tinha um valor de caixa disponibilizado para essa situação. Não é necessariamente um caixa, mas é um valor para imprevistos ou oportunidades que possam surgir. E então, o próprio caixa da empresa. Eu tenho uma meta anual de caixa. Então, eu sei que todo mês eu preciso ter um percentual ali do lucro da minha empresa para ficar no caixa. Então, eu acredito que se você tem essas 3 bases muito bem estabelecidas, e aí cada empresária vai precisar calcular esse percentual para não afetar tanto ali a sua rotina, mas é importante você ter a clareza do número. E assim Sim. como para a pessoa física, também para a pessoa jurídica vale não necessariamente o valor. Ainda mais para quem está começando agora. Eu tenho então que ter uma reserva financeira de R$1.000 todo mês? Não, você só precisa ter o hábito de parte daquele lucro ir para a reserva. No início, o valor não faz diferença, você precisa criar o hábito. E aí, à medida que o hábito for sendo instalado, você vai aumentando esses valores à medida que a empresa cresce. No final das contas, a gente veio para o empreendedorismo, abrimos as nossas empresas com o objetivo de fazê-las voar. Com certeza. E crescer cada vez mais. Então, começamos pequenininhas, sim, mas já com essa premissa. Quanto que eu preciso para a minha empresa sobreviver? O quanto eu preciso de gordurinha para ir um pouquinho além no mês, para poder investir um pouquinho mais? E a minha reserva. Reserva é fundamental para qualquer pessoa, seja ela física, seja ela jurídica. Imprevistos sempre vão acontecer, demandas fora do imaginado vão acontecer. E a gente precisa ter a nossa empresa respirando e que não seja por aparelhos, né? Por favor. Por favor, por favor. E é muito engraçado, até quando você fala, né, de juntar dinheiro para imprevistos, a gente pensa muito no imprevisto ligado ao ponto negativo. Mas a gente tem imprevistos positivos. Se hoje chega um cliente que vai precisar de um serviço que vai demandar muito tempo da sua empresa e você precisa contratar alguém para suprir essa necessidade sem ao menos ter recebido dele, é um imprevisto positivo. Seu faturamento vai crescer, mas ele vai crescer no mês seguinte. Você tem investimento suficiente para investir na sua empresa hoje para conseguir aceitar essa proposta? Sim. E também o que eu venho entendido muito, assim, quanto à vida financeira da empresa, é a sua precificação. Seu imposto está embutido na sua precificação?
né? A sua precificação, ela está realmente conseguindo arcar com os custos que você tem? E tem aqueles custos que são custos fixos, que independente se você prestar ou não prestar o serviço, você tem, mas também tem aqueles custos envolvidos realmente a sua prestação de serviço. Então, quando você presta o serviço, você tem esse custo que quando você não presta, você não tem. Então, eu tenho batido muito na tecla realmente se a sua precificação está feita de forma correta, porque o que eu vejo muito, principalmente sendo como contadora, eu vejo muito as pessoas prestando serviço. Então, se você prestou o serviço, você vai receber por ele. Então, com isso, a gente emite a sua nota fiscal, só que o seu imposto vai chegar. E você separou o dinheiro desse recebimento para pagar o seu imposto? Porque aí também é o que eu vejo, é como o cartão de crédito na vida das pessoas físicas, o imposto é isso na vida da pessoa jurídica, né? Então a pessoa não consegue pagar o imposto. No mês seguinte, ela recebeu menos do que o mês anterior, então aquele imposto está muito mais alto para ela conseguir arcar e já chegou um novo do mês seguinte. E aí também entramos nessa bola de neve muito parecida com a bola de neve da pessoa física, que é o cartão de crédito. Então, realmente, acho que é essa estrutura de entender e conseguir olhar também, né, para a vida financeira da empresa. Eu diria que precificação é a base do crescimento do negócio. Não dá para não olhar para isso se você quer que a sua empresa cresça. Precisa olhar. E isso é algo que eu venho paulatinamente construindo e olhando com cada vez mais cuidado. Quando a empresa foi aberta, eu tinha um determinado valor e custos e tudo mais para minha entrega. Mas lá no início, eu contava a internet, a luz, a minha estrutura física como sendo minha. E, na verdade, isso é custo da empresa. Da empresa, sim. E eu precisava entender que custos eu tinha. E no início, eu achava que tudo era custo meu. E da empresa era só aquilo que envolvia a minha entrega à minha cliente final. E, na verdade, são várias outras coisas. Então, eu precisei entender exatamente o que eu preciso para a minha empresa respirar, para eu precificar certo. E isso é algo que eu ainda tenho construído, não vou dizer mais que é um desafio, porque não é, porque eu já tenho isso muito claro, já tenho isso muito bem mapeado. Acho que é um desafio quando você não consegue nem entender que isso... Exato. Você precisa olhar para aquilo, né? Um desafio. Exato. Quando a gente não consegue nem olhar. Quando a gente está olhando, a gente vai passar. Mas é exatamente isso, porque não adianta você pensar no valor que vai vir para o seu bolso sem olhar todo o cenário, como você bem pontuou. O imposto é no mês que vem. Mas para a sua empresa continuar girando certinho, você vai ter que pagar esse imposto. Sim. Então não adianta olhar só para o agora porque está entrando no bolso. Não dá para olhar só para esse mês. A gente precisa olhar para frente e a precificação vai sinalizar isso. Então, na mesma medida que a empresa cresce, você vai precisar precificar de maneira mais adequada e cada vez mais alinhado a esse crescimento. Então, se a gente paga tudo direitinho, a gente também tem que cobrar as coisas direitinho, né? Justamente para favorecer esse crescimento. Então, não tem a menor dúvida de que precificação é a base do crescimento do negócio. Sim. Principalmente quando a precificação, né? Eu acho que a precificação de serviço, eu acho que é um pouco mais complicada, porque a de produto minimamente faz você olhar para a precificação, porque você tem que comprar o seu produto para vender. E aí eu entendo que quando a gente presta o serviço, até a gente entender o que vai estar embutido nesses custos, nessas despesas, né? Eu não tenho despesa nenhuma, eu presto meu serviço aqui online, eu tenho meu computador, eu faço. Não, tem muito custo envolvido. Realmente, para você gerir, né, e fazer a sua empresa acontecer, tem custos embutidos nela que você precisa olhar para entender essa precificação. E eu bato muito na tecla também que o seu imposto, quem tem que estar pagando é o seu cliente. Então você precisa, na sua precificação, entender que parte daquilo já está considerado o seu imposto. Então eu não estou perdendo dinheiro. Eu até brinco com vocês, né, que nós, como empresários, a gente tem um convite sem possibilidade de recusa de entender o quanto a gente está pagando de imposto. Então, eu sei que é muito difícil, né, porque a gente recebe todo o dinheiro na nossa conta e a gente fala, uau, eu tô rica, minha empresa tá rica. E aí chega o imposto e você sente aquela sensação de estar pagando ele. Mas isso também pode ser positivo quando a sua precificação já está feita de forma correta, aonde o seu imposto já está sendo considerado e é realmente um valor que você já contava desde o início, quando você passou o valor para o seu cliente. E eu volto também na tecla de que a gente tem que trazer para o nosso cérebro algo que seja positivo, mesmo que na verdade não é tão positivo assim. Sim. Mas vamos trazer uma mensagem positiva. Então estamos pagando imposto e estamos crescendo, né? Que quanto mais imposto eu pagar, mais eu estou faturando. Então
faz parte do jogo, né? O governo é meu sócio, eu entendo isso, mas quanto mais o meu imposto crescer, mais eu estou faturando. Então, é o ônus do empreendimento, né? É o ônus de ter a empresa e fazê-la crescer. E não adianta a gente ficar batendo de frente com isso, né, Ju? É se preparar, se organizar justamente para entender que isso está embutido ali em todas as coisas. Até no processo, né? Até no processo que a Gi passou também, no processo de migrar do MEI para o Simples Nacional, que eu sei que assusta todo mundo, mas é isso. É também você se conscientizar que você vai querer ficar no MEI, por exemplo, pagando menos imposto e confortável, e entendendo que você vai ter um limite de faturamento, ou você realmente quer voar e não deixar que um limite de faturamento, um tipo de empresa determine o seu limite, né? Então, é um processo que a gente tem que passar e que eu já sei que não é fácil. Não é. Para mim foi levemente assustador. É assustador, mas a gente consegue entendendo como que a gente vai deixar esse processo um pouquinho mais leve, pelo menos, né? Clareza, Ju, clareza. Isso vale para as nossas finanças, vale para as nossas empresas, Sim. vale para a nossa vida. Quando a gente sabe e tem clareza de aonde a gente deseja chegar, fica mais fácil seguir pelo caminho. Né? É a máxima lá do Alice no País das Maravilhas, né? Para quem não sabe aonde quer chegar, qualquer caminho serve. É exatamente isso, vale para a vida da empresária também. Sim. Gi, a gente fala muito que o cartão de crédito é o maior vilão, né, da vida das pessoas, principalmente para elas entrarem em um endividamento. Para você, tem como a pessoa usar o cartão de crédito de forma saudável? Ele pode sim ser positivo? Como que você vê e apresenta a possibilidade de uso, por exemplo, de um cartão de crédito? Primeiro que eu parto do pressuposto de que todo mundo tem que ter cartão. Eu não tenho esse discurso de que corta o cartão de todo mundo. Não, tem que ter cartão. Só que a maneira de usar que realmente a gente se equivoca e acaba criando essa bola de neve. Antes de qualquer coisa, cartão, o ideal é você tê-lo para aquelas compras, primeiro, o imprevisto e, sobretudo, para algo caro. Por exemplo, uma geladeira queimou. E aí você não vai tirar do seu orçamento mensal 4, 5 mil reais para comprar uma geladeira. Ou ficar pagando em boleto. Boleto também não é uma boa opção, porque a chance de inadimplência é enorme, porque você pode simplesmente esquecer de pagar. De pagar o boleto. Então sim. É ruim ter o boleto, porque no dia a dia, na correria, vai passar, né? Se não estiver ali evidente. A vantagem do cartão é essa, você pode comprar algo muito caro, que é importante para você nesse momento, sem que isso pese no seu orçamento. E aí eu sou defensora das parcelas, desde que elas sejam, obviamente, sem juros, né? E que elas caibam no seu Sim, financeiro, principalmente. Favor. Mas é porque é isso, você vai comprar um bem de 5 mil reais e não vai parcelar ele em 5 vezes. Não vai ficar 5 parcelas de 1.000. Então parcela em 12 para ficar suave no seu orçamento. Mas é claro, quem tem alguma reserva pode usar parte da reserva para evitar esse custo a mais. Mas o cartão ele acaba sendo como uma reserva. O dinheiro não está ali, mas você consegue minimizar o impacto do imprevisto no seu orçamento mensal. Então, sim, vai precisar comprar alguma coisa mais cara ou vai precisar pagar algo que você não sabia que ia ter que pagar. Agora, início de ano, costumam vir aquelas taxas de incêndio, né, nas casas, e é uma coisa que a gente não costuma contabilizar porque é uma vez no ano. Então, se você esqueceu... IPVA, né? IPTU... Ainda tem essas coisas, mas isso ainda acontece ali com regularidade, está na nossa cabeça. A taxa do bombeiro, se você ficar 5 anos sem pagar, ela também vai acumular juros e ela também vai ficar cara. E aí pensa, né, você, de repente você se deparou com um imposto de R$1.000 que você não fazia ideia de que ia ter que pagar aquilo. Paga no cartão e divide em 10 vezes. Óbvio, você vai jogar para frente esse pagamento, mas ele vai te afetar menos e vai impedir que você fique endividada por causa daquilo. O problema é quando a gente usa o cartão para as pequenas coisas do dia a dia. Porque o dia a dia a gente tem que pagar no débito. É com o dinheiro do mês. Eu trabalhei, gerei renda, recebi o meu salário, aquele salário é para aquele mês, para tudo que eu faço naquele mês. Então, quando eu vou no supermercado, faço uma compra e pago no cartão, eu vou pagar quando? No mês que vem. Só que mês que vem eu tenho que fazer supermercado de novo. E aí eu vou estar sempre com uma conta a pagar para frente. Até que você entra numa bola de neve e o banco pode a qualquer momento cortar o limite do seu cartão. Ele não precisa ficar concedendo o limite para você. De um mês para o outro, o seu limite de 3 mil pode cair para R$500, sem que você sequer seja notificada. Isso pode acontecer. Então, o dia a dia é que a gente não pode passar no cartão, porque vai chegar algum momento
que isso vai virar essa bola de neve. Mas o cartão pode ser usado para essas situações pontuais. Eu, inclusive, valido isso, para você não pesar no seu orçamento. Ou no pior dos cenários, a pessoa está muito endividada, sobra pouco dinheiro depois que paga as contas, e aí ela não consegue, de fato, com o dinheiro que sobra, viver o mês inteiro. E aí o que é que eu recomendo? Viva o máximo de dias que você puder com esse dinheiro que você tem em mãos, e lá no finalzinho dele, acabou, zerou, você não vai se trancar em casa. Então sim, use o seu cartão de crédito, mas o mínimo que você puder para evitar criar uma tremenda fatura no próximo mês. Mas o uso de fato ideal e adequado do cartão é para essas situações mais emergenciais de gasto maior, sabe? Que você não teria condição de pagar no à vista. Gasto maior, eu, Gisele, considero a partir de R$500. É alguma coisa acima de 500 que não faz parte do seu orçamento, parcela no cartão. Nossa, eu passo tudo no meu cartão. Eu faço, mas aí eu tenho controle, mas eu faço o controle no cartão. Então eu sei o quanto eu tenho para gastar no mês. E aí vou controlando pelo cartão de crédito. Mas eu sou da pessoa que paga R$1 no cartão de crédito. Eu ouço muitas pessoas me falando isso por causa das milhas, principalmente. Das milhas, E olha que eu nem entendo muito de milhas. Não, mas aí todo mundo fala, Gisele, eu uso o cartão para poder acumular milha. Ok, tudo bem, mas você sabe como, de fato, usar essas milhas? Sabe como tirar do cartão, jogar lá para o programa e usar as milhas? Porque as minhas clientes nunca viajaram. Sim. Ou, sei lá, tem 5 anos que não viajam. Então, essa desculpa, né, das milhas acaba, para o meu público, não funciona, porque elas não viajam, porque elas estão endividadas, essa é a verdade. Sim, pode usar o cartão para milha? Claro que pode, eu uso os meus com esse propósito. Mas é isso, Ju, é você saber até onde você pode ir. Sim. Porque o cartão é uma conta. Então, no meu orçamento, eu tenho uma conta fixa de cartão, que não pode ultrapassar, no meu caso, R$1.500. É a minha conta. Então, eu posso passar o que eu quiser nele, mas ele não pode ir além de 1.500, porque senão ele vai furar o meu orçamento. Mas, no meu caso, eu só uso o cartão para essas coisas pontuais. Então, como eventualmente tem um videogame para criança, né, tem alguma coisa, aniversário da criança. Mãe, né? Exato. Mãe. Essas coisas, quem é mãe aqui vai entender o que eu estou falando. Sim. Então, não tem jeito, tem coisas mais caras que eventualmente a gente vai comprar. Então, o meu cartão, ele está ali para isso. Então, eu tenho esse limite, essa margem e está tudo bem. Mas para quem está endividada, que ainda está nesse início de processo de olhar para o dinheiro e organizar o dinheiro, o ideal é 0 cartão. E ele existir na sua carteira para as emergências pontuais. É desafiador, eu sei, é bastante desafiador. Mas é por isso que a gente tem que ter clareza sobre o uso do nosso dinheiro, para poder usar de maneira correta também o cartão. Com certeza. O cartão de crédito acho que é uma dessas armadilhas, né, que fazem com que as pessoas entrem nessas dívidas. Quais são as outras armadilhas que você analisa, assim, que você acredita que sejam armadilhas, que nós mulheres podemos ficar de olho para não cair numa dessas armadilhas e entrar numa dívida, por exemplo? Tá. Uma armadilha que é, assim, clássica, é o tal do contrato novo empréstimo para pagar o empréstimo anterior. E aí, qual que geralmente é o argumento da instituição ou do profissional que te liga? É só uma parcelinha. Não vai afetar o seu dia a dia. E você não vai ter o problema de ligação de cobrança. Falou que não tem ligação de cobrança, que não vai ter ninguém te perturbando, aí a mulherada já... Ai, eu não aguento essas ligações. Ai, eu não consigo lidar com isso. Ai, eu estou trabalhando o dia inteiro e tem sempre alguém me ligando para cobrar alguma coisa. Então, o argumento do vou contratar este para pagar os anteriores... parece que resolve o problema e não resolve absolutamente nada, porque vai continuar afetando o seu orçamento porque você não entende a sua capacidade de pagamento. Então, se o que você tem hoje já não cabe, um novo também não vai caber. Então, até porque você não analisou todo o seu endividamento para entender qual vai ser a parcela que vai caber. Então, o que tem de gente contratando empréstimo para pagar fatura de cartão de crédito, achando que vai resolver, não resolve, porque quando chega no mês seguinte a pessoa continua usando o cartão de crédito e agora tem a parcela do empréstimo para pagar. Então acaba não resolvendo, embora na hora que você tome a decisão você pense, não, eu vou contratar o empréstimo, vou pagar a fatura e está tudo bem. Só que aí você continua usando o cartão, vai continuar gerando uma nova fatura. Então acaba sendo uma tremenda armadilha você pegar algo novo para pagar algo velho se você não muda os hábitos de consumo. E outra coisa que vale aqui para todo mundo, nem só para a mulherada, mas que acontece mais com as mulheres, são os seguros.
Banco adora criar seguro. E aí, para a mulherada, tem seguro de bolsa, seguro proteção de bolsa. Eu acho que quase todos os bancos têm o raio desse seguro. Até os Correios oferecem agora seguro para bolsa. Ah, tá. E aí, como nós somos mulheres que tendemos, de fato, a buscar a segurança com mais afinco, então a gente topa pagar seguros. E aí você paga seguro para proteção da sua bolsa, você paga seguro para proteção do seu cartão de crédito, você paga seguro para o seu celular e você paga aquelas taxa de manutenção de conta corrente. Tudo que não serve para nada. Nenhum desses seguros serve para nada. Primeiro, conta corrente, ninguém é obrigado a pagar pela manutenção da conta corrente. Porque quem é que vai na agência bancária hoje para ter um atendimento premium, primeira classe com gerente? Não vai, a gente não usa mais esses serviços. Então não faz sentido pagar taxa. Seguro de bolsa. Na prática, como que ele funciona? Você foi furtada, você vai fazer o registro de ocorrência e depois você vai ter que dizer para o banco o que tinha dentro da sua bolsa e qual era o valor estimado do que tinha na bolsa para o banco te ressarcir. Minha amiga, até você provar para o banco que de fato essas coisas estavam na sua bolsa e que esse era o valor de cada um daqueles itens, você vai levar 6 meses e em vez de ser ressarcido em R$2.000, você vai ser ressarcido em 500. Se tiver um iPhone dentro da bolsa, então pior ainda. Não paga nem uma parcela no Exatamente, porque você pagou 10 mil no telefone e o banco vai querer te ressarcir 1.000 pelo aparelho. Né? Então, é um tipo de seguro que vai te dar muito mais dor de cabeça, tendo em vista o dinheiro que vai retornar. Seguro de cartão de crédito não serve para nada, porque se você perde um cartão, você tem como direito pedir a emissão de um novo, independentemente da razão. Então, não faz sentido pagar seguro. Então, no final das contas, todos os seguros nos são oferecidos, porque a gente aceita, começa daí. Ou às vezes não tem nenhum aceite, né? Às vezes é um clique que você dá ali no celular e nem presta atenção e quando vê... já está cobrando mensalmente. Exato. Então, assim, a mulherada costuma pagar muito seguro, porque a gente tem essa preocupação com, de fato, a segurança em si. E aí, acaba sendo uma tremenda armadilha financeira, porque de pouquinho em pouquinho, né? Vai R$70 aqui, vai R$30 ali, quando você vê, já tem 200 só em seguro sendo pago. Multiplica isso por anos, porque ninguém usa uma conta corrente por 2 anos, a gente usa por 10 anos. Muitos anos, sim. Né? Então, acaba sendo uma armadilha financeira, sim, sobretudo se a gente pensar no tempo longo, né, que vai ficar pagando aquilo. Sim, então mais que isso, a gente prestar também atenção naqueles mínimos detalhes que a gente vai contratando e, de novo, sem entender a nossa possibilidade de pagamento, né, se a gente realmente consegue arcar com aquilo e definir até que, então tá, eu quero pagar seguro de bolsa, tudo bem, mas então define que isso é um custo fixo, né? Para você entender que isso vai acontecer todos os meses e como vai acontecer todos os meses, você precisa contar com essa despesa, né? Todos os meses. Gi, toda dívida tem solução? Toda dívida. 100% das dívidas tem solução. O que vai diferenciar é o tempo, de fato. Né? Algumas pessoas, alguém que deve 150 mil e recebe ao mês 5 mil, vai precisar de mais tempo para poder quitar uma dívida dessa. Alguém que tem uma renda de 20 e uma dívida de 80, certamente vai conseguir, talvez, pagá-la um pouco mais rápido. Mas, geralmente, o valor que você gera de renda ao mês não é preponderante. Porque eu já vi gente com uma renda de R$2.000 ao mês fazer viagem internacional a cada 3 anos. E conseguir, e gente faturando ou gerando mais de 20 mil ao mês e mal consegue sair daqui do Sudeste para ir ao Nordeste, por exemplo. Então, tudo diz sobre como você gerencia o seu dinheiro. Mas sim, toda dívida tem solução, não importa a realidade em que você esteja. Eu já tive clientes quitando dívida de R$150 mil de empréstimo por 15 mil. Já tive cliente quitando dívida de R$25 mil por R$1.000. É possível, só que você precisa construir esse caminho para quando chegar o momento certo você ter fôlego para fazer uma quitação inteligente. Mas por isso que eu falo que o tempo é muito importante. Porque mais do que se preparar para pagar a dívida, você precisa criar reserva. E criar reserva é sobre o seu orçamento. Então é um desafio que você precisa encarar regularmente. Não é só uma vez no mês parar e pensar quanto que eu vou ter de reserva esse mês. Não, é uma construção de fato. Então por isso que eu sim defendo que toda dívida tem solução. E se não houver uma solução para aquela dívida, a nossa estratégia vai ser substituí-la. Então, a gente substitui por algo que tem a solução. Existe uma dívida pontual que só servidores públicos entendem o que é
que é um tipo de empréstimo associado a um cartão que não existe. Um cartão de crédito, de fato, mas um cartão que não existe. E ele vem descontando no contra-cheque, mas é uma dívida infinita. Eu chamo esse tipo de dívida de agiotagem ilegal, porque ela não tem limite, ela não tem prazo. Você vai pagar a vida inteira até depois de se aposentar. Então, para uma dívida dessa que não tem solução, a gente substitui. A gente arruma uma outra dívida que tenha fim, que tenha prazo e quita essa. Porque aquela outra que tem prazo a gente consegue negociar. Então, toda dívida tem, inclusive o próprio agiota. Tem solução, a gente só precisa entender quais são as possibilidades. Então, acho que isso até é como assim, você consegue tirar essa sua dúvida, que você consegue cessar essa sua dívida e até para que elas consigam ver essa luz, né, no fim do túnel. Eu acho que então no primeiro momento ela olhar para essa dívida, entender essa dívida, se possível contratar pessoas que vão te ajudar nesse processo, por mais que seja difícil, né? Mas eu acredito que essa então seria uma luz no fim do túnel para uma mulher que está em dívidas. E como que você enxerga essa luz no fim do túnel? O que você daria como uma opção para a mulher sair dessa dívida? Porque o que eu costumo dizer é que sozinha você já chegou nesse ponto em que você está. E certamente você já vem tentando sair desse ponto em que você está. Só que é isso, a falta de conhecimento, sem entender as possibilidades, você acaba continuando nessa posição de fragilidade, ficando à mercê das opções que o banco ou qualquer outra instituição vai colocar à sua disposição. Eu particularmente defendo o poder do acompanhamento. Não só por você não estar mais sozinha, mas por você ter direção. Então eu não sou obrigada a saber de todas as coisas. Eu tenho que entender daquilo com o que eu trabalho, eu tenho que entregar o meu melhor quando eu estou ali no exercício da minha profissão, mas eu não sou obrigada a entender de direito bancário, eu não sou obrigada a entender de todos os outros cenários. Então aquilo que eu não domino sozinha, eu trago alguém para me ajudar. Então eu não sei gerenciar ou cuidar dessa parte financeira da minha empresa, então eu tenho aqui a contadora, uma equipe de contabilidade para me auxiliar com a questão dos impostos, com a emissão das notas fiscais, para eu poder ter previsibilidade ali do meu caixa. Então eu tenho alguém me ajudando porque eu sozinha não tenho competência para fazer isso. Sim. Não é diferente com as dívidas. Então se eu não consigo sair disso daqui, eu preciso que alguém me direcione. E neste caso, falando de dinheiro, que é algo muito emocional, que é algo que mexe de fato com a nossa autoestima, você ter alguém que tem um olhar mais frio sobre os seus números, fica mais fácil até para tomar decisão, porque eu estou emocionalmente envolvida. Eu não vou tomar uma decisão, por exemplo, de trocar, e aí eu volto para o filho, né? Porque mães, né? Eu não vou nunca tomar a decisão de trocar o meu filho de escola por conta da mensalidade. Eu não vou querer trocá-lo de uma escola muito boa para uma escola boa, mas que custa menos. Eu nunca vou ter ou pelo menos de uma maneira geral, né? Sim. A coragem de fazer algo. Mas quando você tem propósito, quando você entende o que você precisa fazer e que talvez certas substituições vão impactar pouco na rotina, por exemplo, da criança, mas afeta muito o seu financeiro, faz sentido fazer a troca. Mas eu, emocionada, não consigo. Mas tendo alguém para me mostrar que vale a pena tomar essa decisão, que o impacto dela no dia a dia é pouco, mas nas minhas contas é muito, vale a pena. Então, assim, é só a pessoa de fora, ela amplia o seu olhar. Não que você vai seguir cegamente 100% de tudo que for falado, mas ela amplia as possibilidades para que você reflita melhor. Então, de fato, ter alguém junto com você, tomando decisões, facilita a jornada. Então, vale para a empresária, vale para a endividada, vale para qualquer coisa. O que é o papel de uma professora quando está na universidade, num curso? É te direcionar por um caminho que você sozinho não conseguiria caminhar. É exatamente a mesma coisa. É alguém que entende mais do que você naquela área que você precisa de suporte. Com certeza, até porque a gente precisa deixar essa vergonha de lado, né? Acho que também está muito atrelado à nossa construção, né? Do que é ser mulher, de como as mulheres vão conduzir, falar sobre dinheiro. Então, eu acho que nesse primeiro momento é realmente você olhar para isso, deixar essa vergonha, esse medo e essa culpa do lado para conseguir tomar a decisão de sair do lugar que você está hoje. Mas para você chegar em um lugar que você não quer, né? Mas para você chegar em um novo lugar, né? Esse lugar que você quer chegar, ou seja, sair desse endividamento, você precisa se movimentar. E essa movimentação precisa acontecer hoje.
Exato, não dá para postergar porque as consequências já estão aí. Com certeza. Gi, muito obrigada. Foi um prazer poder ouvir você falar. Eu realmente admiro muito o seu trabalho. É um propósito lindo. Sou muito grata, principalmente, por fazer parte desse processo e ver você crescer. Que a gente consiga falar mais sobre dinheiro com as nossas amigas, com as nossas contadoras, com as nossas educadoras financeiras e que a gente consiga cada vez mais quebrar esse tabu e poder empoderar as mulheres para a gente falar cada vez mais sobre dinheiro. Sou muito grata e muito obrigada por estar aqui hoje. Eu que agradeço muitíssimo pela confiança e pelo espaço de espalhar essa mensagem aí aos 4 cantos do mundo. Com certeza. Gente, se vocês tiverem dúvidas ou quiserem fazer qualquer comentário, pode comentar aqui que eu estou olhando tudo e vamos juntas. Vamos, porque o céu é o limite, Ju. Com certeza. Tchau!